canal, meu nome é Fátima e eu trago-vos as minhas sugestões de leitura para o projeto Literatura. Vou-vos falar de alguns livros que eu já li e que eu recomendo aos leitores. Se vocês gostam de romances históricos e se querem um bom romance histórico, as minhas sugestões de leitura são as seguintes. Temos, na onda do romance histórico, com alguma dose de veracidade naquilo que está a ser contado e com base na história de Portugal, temos a Isabel Stilwell, desculpem, não sei pronunciar o sobrenome da escritora. Temos então o Dom Manuel I. Eu já li, penso que 2 a 3 livros desta autora. Este foi aquele que eu mais gostei. Adorei a escrita deste livro e adorei toda a história aqui de Dom Manuel I. Gostei imenso daquilo que encontrei neste livro e é uma das sugestões de leitura para o projeto Literatura. Se ainda dentro desta onda do romance histórico temos também o José Rodrigues dos Santos e recomendo-vos A Vida num Sopro. Isto é um romance histórico, fala-nos aqui de um amor proibido na altura da ditadura em Portugal. A ditadura está aqui muito presente, o Estado Novo está aqui muito presente neste livro e há um retrato de Portugal nesta altura muito bem fomentado e é um livro que eu recomendo devido a esta descrição precisa daquilo que ocorreu nessa altura. Depois, não vos podia falar de romances históricos sem vos falar do escritor que eu mais admiro a nível de escrita, a nível de livros e dentro desta onda, que é o Miguel Sousa Tavares, eu recomendo-vos o Equador. Já li este livro há uns valentes anos e continua a ser daqueles livros que eu mais gosto porque acho que o livro está tão bem conseguido e nós aqui, para além de representar também aqui um Portugal numa queda da monarquia, prestes a deixar de existir monarquia, ainda com as colónias aqui ao nosso encargo, acho que está um livro tão bem conseguido que vale mesmo a pena ser lido, porque este é dos melhores livros do autor. Outro dos livros que nos fala de história de Portugal, aqui com alguma dose de veracidade, também aqui um bocadinho afloriada, temos desde já que dizer, um livro que eu também gostei muito, foi um livro de Maria João Fialho Gouveia e estamos a falar de Dona Filipa e Dom João I. Esta é uma história de amor, aqui muito embelezada sobre o rei Dom João, aqui conta-nos a história do rei Dom João e da Dona Filipa como sendo uma história de amor verdadeiro, que alegra, que nos deixa ali o coração e é um livro que eu gostei e também recomendo para vocês verem para o projeto Literatura. Depois, outra das autoras que ainda é bastante recente aqui em Portugal, em termos de escrita, mas que vale a pena conhecerem os livros dela e entretanto ela também já editou a continuação desta obra e vocês têm que conhecer e para conhecerem a escrita dela têm que começar pelo primeiro livro e estamos a falar da Prisioneira do Tempo de Patrícia Madeira. Este é o primeiro livro, entretanto já saiu o segundo livro, eu ainda não o vi, provavelmente não vou conseguir ver para este projeto, mas será uma das leituras que eu irei fazer também com a maior brevidade possível, acho que este termo também, acho que disse bem, porque é um livro que me encheu as medidas, gostei imenso e devorei este livro, veio na altura para as férias e foi um livro que me deliciou e estou ansiosa por continuar a conhecer a história da nossa protagonista aqui neste livro e acho que é um livro que vocês irão gostar se gostam desta onda dos romances históricos e de alguma dose de veracidade aqui nos livros. Depois, se vocês gostam de livros que são clássicos, e estamos a falar de clássicos não só pela questão antiga do tema, não é? De terem sido escritos no século passado ou há 2 séculos atrás, mas de livros que acho que fazem parte da nossa história enquanto escrita e literatura portuguesa, as minhas sugestões são estas. Eu considero as obras de José Saramago como sendo clássicos, porque acho que caracterizam muito bem a literatura portuguesa e acho que fazem parte da nossa história enquanto literatura. E eu recomendo, e de todos é o livro que eu mais gosto, que é O Ensaio sobre a Cegueira. É um livro que eu também já li há bastante tempo, na altura acho que eu não tinha total maturidade para entender na íntegra toda esta história, mas foi um livro que me marcou de tal forma que eu nunca mais me esqueci e é de todos o melhor livro do autor, daqueles que eu já li, é de todos aquele que eu mais gostei e também é a minha sugestão de leitura para o projeto de literatura.
Não é um livro para pessoas que não conseguem ou não gostam de ler a literatura complexa. Isto é uma literatura extremamente complexa, com uma mensagem muito nas entrelinhas, com uma crítica social muito presente, e se não gostam de distopias e se não gostam desta mensagem que está por detrás de todo o enredo, se calhar não é a leitura para vocês. Mas de todos, para mim, é o melhor livro do José Saramago. Nos clássicos mais antigos, tinha que estar cá, era Essa de Queiroz e Os Maias. Eu sei que há muita gente que diz que é extremamente descritivo, as primeiras páginas do livro é extremamente descritivo, que ele descreve a casa assim, assado e aquilo outro. Eu sinceramente fui daquelas pessoas que isso não me afetou e que não achei assim tão descritivo como as pessoas referiam em relação ao Ramalhete. Claro, tinha muitas portas e janelas e muita coisa no exterior que aqui está presente, sim, mas para mim continua a ser uma excelente obra e vale a pena ser lida, e eu gostei muito da forma como o livro acabou. Para mim foi dos melhores finais de todos os clássicos e mais alguns, porque este livro está muito bem conseguido. Na onda dos clássicos, e agora um clássico também de um escritor nortenho, estamos a falar de Júlio Diniz, e recomendo Uma Família Inglesa. Um livro que eu li no ano passado, gostei imenso da forma como o enredo ocorreu. Acho que o autor tem aqui uma forma de escrever que tenta se aproximar do leitor, quase como se estivesse a ter uma conversa com o leitor, até faz próprias questões ao leitor, quase como se nós nos sentíssemos obrigados a responder àquilo que nós estamos a ler, porque há aqui um diálogo entre o escritor e o leitor que eu acho muito bem conseguido, e também é uma das minhas sugestões de leitura. Agora, numa onda de romances assim mais contemporâneos, romances não só, de livros mais contemporâneos, eu tenho aqui algumas sugestões de leitura para vocês. Uma das minhas sugestões de leitura para este projeto é José Rodrigues, e vou-vos recomendar o último livro que eu vi do autor, e também o único que eu vi do autor, embora eu tenha aqui outro do autor para ler, que é Uma Vida entre Marés. Este livro prendeu-me desde o início. Embora eu não tivesse sido totalmente, não tivesse dado as 5 estrelas de leitura ao livro, devido aos discursos das personagens, a história é lindíssima e é uma história que nos cativa e vale a pena ser lido e vale a pena conhecer o trabalho deste autor. Outro dos autores que eu recomendo é Afonso Cruz. Os livros dele não são consensuais, nem toda a gente gosta da escrita do Afonso Cruz, mas eu tenho a certeza que quem ler este livro irá gostar daquilo que está no livro, e este, se calhar, dos meus livros do autor. É um livro extremamente pequenino, um livro que vale a pena conhecer, que é Sinopse de Amor e Guerra. O vídeo opinião também está cá no canal para vocês consultarem. Este foi o último livro que eu li do autor e foi um daqueles livros que me enche totalmente as medidas, que vale a pena ser lido, vale a pena conhecer, e comecem por este livro do Afonso Cruz, que não vos vai de todo desagradar. Outra autora que eu recomendo é a Márcia Balsas, Voar num Quarto Escuro. Na altura que eu li este livro não me consegui dar as 5 estrelas de leitura, porque eu acho que faltou mais qualquer coisinha para eu ter gostado na totalidade do livro, mas tem aqui uma escrita brutal, vale a pena conhecer a escrita da autora, vale a pena conhecer aqui o trabalho realizado, e gostei imenso deste livro, por isso recomendo também Márcia Balsas. Não podia falar daqui de livros mais contemporâneos sem falar de Ruth Simões Ribeiro, e um dos livros que eu mais gostei, que é A Breve História da Menina Eterna, um livro que nos fala sobre a morte de uma forma tão leve, tão simples, tão sem tabu, que vale a pena conhecer, e é este o livro que eu recomendo da Ruth Simões Ribeiro. Outro dos livros que eu recomendo é Onde Cantam os Grilos, de Maria Isaac, um livro que tem aqui uma personagem que nos irá cativar, que é o Formiga, e nós iremos ficar agarrados à história por causa desta personagem, da forma como ele nos conta todo o enredo, toda a sua vida aqui neste livro, que vale a pena conhecer, e experimentem, que não se vão arrepender. Aqui num thriller escrito em português temos O Segredo Mortal, de Guilherme Franco. Entretanto irá sair também aqui a continuação deste livro. Este foi um livro, um thriller que eu vi, salvo erro, no início do ano,
ou no ano passado, não tenho a certeza de quando é que li este livro, mas foi um livro que eu gostei imenso, recomendo também a leitura deste livro e fiquem a conhecer a escrita do autor, que vale mesmo muito a pena. Outro das autoras que eu recomendo e um livro que me marcou imenso é o Apneia, de Tânia Gaino. Isto é um grande calhamaço, tal como o da Patrícia Madeira, mas é um livro que vale a pena conhecer. Embora este livro irá-nos marcar de tal forma que vai ser difícil fazer o luto deste livro, porque o livro mexe imenso com as nossas emoções, fala-nos aqui de uma família desestruturada, de um processo de divórcio e de luta pela guarda do filho, e é um livro que mexe imenso com as emoções. Outro dos livros que mexe imenso com as emoções, e também é preciso ter aqui alguma estaleca para poder ler este livro, porque vai nos destruir, é o livro Demência, de Seba Correia Loureiro. Vale a pena conhecer esta autora, a escrita dela, vale a pena conhecer este livro, porque é daqueles livros que nós nunca nos vamos esquecer, porque não estamos à espera daquilo que vamos encontrar no livro, e também é uma das minhas sugestões. Outro dos livros que eu recomendo é um livro do Rui Conceição Silva, Quando o Sol Brilha. É um livro que não é muito falado, é um autor que não é muito falado, mas vale a pena conhecer. É um livro simples, que tem aqui uma escrita também de uma família que vive aqui o Alzheimer por parte de um dos membros, e todo o carinho que é depositado nesta família, tudo aquilo que o filho faz pelo pai, e é um livro que vale a pena conhecer e um autor também vale a pena conhecer. Outro dos autores que não podia fazer este vídeo sem falar dele é João Tordo, e recomendo-vos As Três Vidas, para mim dos melhores livros do autor. Também gosto muito do Águas Passadas, embora também não seja um livro muito consensual, isto porque eu gostei do thriller dele, eu ainda não li, e tenho aqui A Noite em que o Verão Acabou, dizem que é o melhor thriller dele, mas eu, como só vi o Águas Passadas, também gostei do Águas Passadas, mas o que eu recomendo é As Três Vidas. Para mim é o melhor livro do autor, um livro que eu ainda hoje me lembro da história, porque gostei imenso daquilo que encontrei neste livro, e foi este livro com o qual ele foi premiado pelo Prémio José Saramago. Conheçam João Tordo. Não é um autor consensual, nem toda a gente vai gostar, porque ele é melancólico e ele vai destruir a personagem. Desde o início que nós conhecemos a personagem, que nós vamos saber que aquela personagem vai acabar mal. E vai, por isso vamos já com essa ideia. Depois, outro autor que eu recomendo, também não é consensual, mas eu adoro o trabalho que ele tem neste livro, é o Walter Ugumem, e recomendo-vos A Máquina de Fazer Espanhóis. Um livro brutal que vale a pena conhecer a dinâmica que ocorre dentro deste lar e a forma como ele trabalhou toda a vida neste lar e destas personagens que nós encontramos neste livro. É um livro que eu gostei imenso. Outro dos livros que eu recomendo é o livro da Lénia Rufino, O Lugar das Árvores Tristes. Este livro também fala-nos aqui de uma família, aqui de um segredo guardado dentro desta família. É um livro que vale a pena conhecer. A mim faltou-me só uma continuação para este livro. Eu ainda continuo à espera de que este livro tenha uma resolução posterior, e que haja um livro que nos vai contar o que é que vem a seguir, porque eu quero saber o que é que vai acontecer a seguir a esta família, porque é um livro que ainda tem muito para se contar, embora o final esteja bem como está, mas eu quero saber o que é que vem a seguir. É um livro que vale a pena conhecer, é uma autora que vale a pena conhecer, e também uma escritora portuguesa. Outra das autoras que vale a pena conhecer também, escritoras portuguesa, é a Iris Bravo. Eu recomendo-vos A Terceira Índia, embora estou a ver no meu projeto o livro O Regresso de Júlia Blue, da mesma autora. Eu já tinha lido A Terceira Índia e A Nova Índia, acho que é assim, exatamente, desta autora. Este livro acho que sozinho funcionava muito bem, a continuação eu já não gostei tanto, mas vale a pena conhecer, ou este ou um dos outros livros da autora, mas é uma autora que também vale a pena ser. Outra das autoras que vale a pena conhecer, embora eu ainda vou começar aqui este livro, é Susana Amaro Velho, com o livro Inquieta. Há outros livros da autora que também toda a gente recomenda, e eu vou começar a ler este livro e estou com grandes expectativas em relação àquilo que vou encontrar nesta obra. Depois, em novelas gráficas, não poderíamos sair daqui sem falar de Filipe Melo. O Juan Cavia não é português, por isso Filipe Melo.
com o Balada para Sophie. Vale a pena conhecer a escrita e a história e as ilustrações deste livro, porque vale mesmo muito a pena, leiam, porque eu gostei imenso, tanto deste como do Vampiros, eu gostei de ambos, mas recomendo o Balada para Sophie. As ilustrações são lindíssimas e cativam-nos desde o início. Em literatura infantil poderia recomendar aqui imensos livros, vou recomendar os dois, que foi aqueles com os quais eu estou a participar no projeto, estou a ler para o projeto, que é o Trabalhos de Princesa de Ana Margarida Pinto. Para quem não conhece, faz parte aqui da comunidade do Booktube com o canal Os Sonhos de uma Leitora, passem por lá para também ficarem com o seu trabalho dela. E eu recomendo este livro, já o li e vou gravar entretanto a opinião para vocês ficarem a conhecer, para dar a minha opinião do livro. E recomendo-vos também um livro que eu também já li, já há a opinião aqui no canal, que é o livro de Álvaro Magalhães com O Brincador, um livro de poesia infantil, que é poesia para crianças e também dá para nós adultos, porque é um livro muito bem conseguido também. São estas as minhas sugestões de autores e livros portugueses para vocês participarem no projeto de Literatuga. Deixem ficar aqui na caixa de comentários quais são aqueles autores que eu não referi aqui e que deveria ter referido, porque também merecem ser conhecidos e que merecem que eu os leia, porque vale mesmo a pena. Deixem ficar aqui na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo e de participar no projeto Literatuga. E quanto a nós encontramos no próximo vídeo. Até lá, tenham as leituras e boas refeições. Tchau!